Olá, seriadores! Estamos de volta com o Pod Maratonar, o podcast que te acompanha nas suas maratonas de séries. E nessa segunda temporada nós adentramos a reforma da cozinha de The Bear, que é conhecida como o Urso no Brasil, que é a sexta série mais adicionada na geladeira dos usuários do banco de séries. Assim como a série, todos os episódios do nosso programa já estão disponíveis no perfil do BDS Cast nas principais plataformas de áudio. Então bora lá! Yes. Yes? Yes, chef. Yes, chef. Yes. Okay, chef. Yes, Jeff. Yes, chef. Told her earlier. Yes, chef. Yes, chef. Yes, chef. Great. Eu sou a Amanda e eu e o Tom estamos de volta para maratonar essa série que conquistou tanta gente quando estreou no ano passado e que continua conquistando, principalmente agora com a segunda temporada. The Bear tem 10 novos episódios, sendo 2 a mais do que na temporada anterior. E se você ainda não assistiu ao segundo episódio dessa temporada, esse podcast possui spoilers, obviamente, do enredo. Então corre lá no catálogo do Star Plus, assista e depois volte, mas volte mesmo para ouvir o Pod Maratonar. E uma outra curiosidade sobre The Bear é que a série ainda mantém um índice aí, um percentual bem impressionante. Até o fechamento dessa edição estava com 99% de aprovação lá no Rotten Tomatoes para ambas as temporadas, o que sem dúvida é um número bem expressivo e que aí representa muito o crescimento da série e uma série de coisas. Fica aquela pergunta, né? Quem tirou o 100% de aprovação, gente? Tava lá tão bonitinho, né? E agora é 99%, mas muito merecido. E no dia da gravação desse episódio, ó, a The Bears é a terceira série mais popular do site IMDb, então realmente, ó, e tava em primeiro. Até deu uma caidinha, porque já tem uns dias aí que a série estreou, mas tá em alta. Bom, agora a gente vai abordar, né, o segundo episódio, que se chama Pasta, que também foi dirigido por Christopher Starr, que é o criador de The Bear. Nós estamos, então, há 12 semanas antes da abertura do restaurante, que tem essa ideia aí de abrir em 3 meses, que é completamente insano, mas essa é a proposta da série, né? O Carmy, nosso adorado protagonista, ele continua errando feio o preço das coisas. Imagino que ele faria se a Sugar não estivesse lá, né, para liderar esse projeto. E a Sydney acho que é um episódio muito de destaque para ela, que a gente vê aí desde o começo ela conversando com o Carmy a respeito de que ela tá preocupada de ter que lidar com o pai dela, que considera ela de uma certa forma, pelo menos essa é da maneira que ela enxerga, como uma decepção por ter ido pro caminho da gastronomia, e ela vai jantar com ele porque é o aniversário da mãe dela, que tem um segredinho a respeito aí desse aniversário. Então, essa meio que são os 2 pontos do episódio, a loucura de preparar o restaurante a tempo e também já para um crescimento de personagem, a gente segue bastante a Sydney nesse episódio. Ah, eu vou falar que eu não tiro a razão do pai da Sydney, porque ele começou a falar ali algumas coisas sobre, tipo assim, você tem certeza que você quer embarcar nessa profissão? Acho que é muito comum, eu acho que a gente tem, eu passei por isso quando eu estava escolhendo a minha profissão, uma coisa de falar assim, você não quer ser isso? E aquela coisa de querer dar orgulho para os pais, enfim. E a Sydney tem uma carreira que é um tanto quanto não tradicional, que eu acho que é muito assim, ou 8 ou 80, ou você é um grande chefe, super renomado, ganha muito bem, ou você vive ali basicamente como cozinheiro, que pode ser totalmente explorado. E, enfim, eu acho que o pai dela teve razão em falar algumas coisas, tentou meio que tirar ela do caminho de ser chefe ali, mas ela tem muito amor pela profissão dela, dá para perceber. Quem também tem muito amor, só que ali um pouquinho mais para a ideia do The Beef originalmente, é o Rich, que também nesse episódio ele continua usando as camisetas. Eu percebi que ele continua usando as camisetas, ele tá trabalhando ali na reforma, mas parece que na cabeça dele ainda não ficou aquela coisa, olha, esse conceito de restaurante acabou. Parece que ele tá preso ali Uhum. naquilo e acaba sendo meio que uma âncora ali para os sonhos ali, para a visão que até parece às vezes que estão lutando contra, né? Porque fica o Carmen, a Nat ali, né? A Sugar e a
a Sydney tentando colocar tudo no ar, e eles ficam meio que enrolando, brigando, fazendo aquelas palhaçadas que a gente já viu lá na primeira. E enquanto, o pessoal tá trabalhando lá, a Tina e o Ibra estão indo para a escola de culinária, que também é aquele momento de aquecer o coração, como a gente falou, né, aquele momento fofo de ver a Tina muito dedicada, só que já fica claro, eu acho que quando, a gente ficou sabendo que a Tina ia ser a sous-chefe e tal, o Ibra ia também para a escola de culinária, ele já ficou com uma cara meio assim, tipo, talvez sou muito velho ou não vou conseguir pegar. E acho que vai ficando cada vez mais claro que ele tem um problema maior, e a Tina fica muito animada com a ideia de poder aprender um pouco mais, mas ele já demonstra uma dificuldade, assim, que parece ser mais mental do que física ali. É, eu sinto que a Tina, ela tinha essa questão na primeira temporada. Ela lembra quando ela ficou super ansiosa de mostrar aquele prato com batatas pra Sydney, Uhum. mas depois disso eu senti que ela ganhou uma confiança que o Ibra ainda não tem. Você vê que ele demora pra cortar os alimentos, que ele quer fazer tudo com perfeição, tipo, ele tá cortando, tipo, algo assim muito simples, e você vê que ele demora, e não é porque ele tem dificuldade, mas é porque eu acho que ele tá colocando essa pressão em cima dele, né, novamente, pressão, The Bear, super isso. Mas eu acho que ao longo da temporada ele vai ter essa crise e depois ele vai chegar lá, eu tenho confiança. Eu gosto muito dele, eu acho ele um fofinho, então eu gostei muito de ver eles indo para o curso aí de artes culinárias, né, tá todo mundo aí seguindo certos caminhos, né, a Sugar, ela aceitou ser a gerente do projeto, mas claramente esse é um episódio também que tem um destaque aí pra ela, você vê que tem alguma coisa acontecendo com a Sugar, ela não tá se sentindo bem, e aí a gente fica com aquelas suspeitas de: o que que tá acontecendo?". E tem aí o Rich tentando aceitar, né, ele tá nesse processo de aceitação de, né, tipo: "Ah, o The Beef já era e agora nós temos o The Bear". Tem o Fak também entrando mais no grupo ali, eu sinto que ele tá mais entrosado, participando mais, ele tem mais cenas. E tem um momento nesse episódio também que é bem importante, que eles abrem o armário do Mike, que estava fechado desde que ele faleceu, né, o quê? Uns 5 meses antes, e a única coisa que eles acham lá dentro é um boné, que eles dizem que é de um dia lá específico de julho de 2010, e aí o Carmen entrega o boné pro Rich, que eu achei um gesto aí bonitinho, tipo, já que meu irmão deixou o restaurante pra mim, você pode pelo menos ficar com o boné, Rich. É, foi meio Eu que achei que assim. foi bem anticlimático, eu achei, porque eu estava esperando que tivesse de repente, algum outro bilhete, uma forma de comunicação, que foi o grande tema também da temporada passada, de não ter muita coisa, então a gente vê que o Mike realmente não era bom em comunicar. Mas, falando agora só um pouco sobre esse lado pessoal também, só que da Cid, quando ela tá na casa do Carme, que eles estão ali meio que colocando as receitas ali, eles começam a entrar no lado mais pessoal deles, o que é natural. Então ela acaba falando sobre a importância que ela vê em ter estrelas Michelin, né, no novo restaurante. E o Carme pergunta se é realmente o que ela quer. E ela tem muita admiração por ele. Dá pra ver até nos olhos dela quando ela fala com ele que ela, assim, é fã, basicamente, né, do trabalho dela. Já conhecia antes de começar lá no restaurante. E eles estão escolhendo ali novas receitas, testando novos gostos, e no momento que eles falam da mãe da Sidney, ela meio que desconversa, e daí ela começa a falar um pouco mais dos momentos que ela teve na carreira, né, da pandemia, um pouco do que a gente já sabia, um pouco mais de quem ela é. E nesse meio tempo, eu não sei exatamente por que, que eles têm essa piada de colocar o vaso sanitário ali com aquela água que explode ali, é uma coisa totalmente louca, não sei exatamente por que, que eles gostam de insistir. A gente já viu isso na primeira temporada, talvez umas 2 vezes, e enquanto a Sugar tá sentada no chão do banheiro lá no restaurante, a privada continua aquela água para fora, não sei nem como aquilo ali acontece. E daí meio que uma introdução ali bem palhaçada dela falar um pouco sobre a gravidez dela, de que ela fica claro que ela realmente está grávida, ela tá conversando ali do telefone, meio a gente vê que tem uma coisa meio de hormônio, parece que tá acontecendo ali, ela tá com os hormônios meio desregulados, assim, que ela tá num nível de estresse, acho que um pouco incomum até do que a gente já tinha visto antes. Sim, sim, dá pra ver que é muita coisa pra ela. Ela tem o emprego dela, tem o The Bear,
tem a vida pessoal dela, e aí ela tá grávida e ela esconde de todo mundo essa gravidez, e eu estava suspeitando a gravidez desde o episódio anterior, mas no primeiro momento eu achei que era a atriz, pelos ângulos de câmera que estavam colocando pra personagem que, assim, estava pegando muito só a parte de cima, assim, dela e tals, e no fim eu acabei que eu não pesquisei se não é a atriz também que tá grávida, e no fim, eu não sei, vai ficar devendo essa informação aí para outro episódio. Mas o negócio da privada, eu acho que é pra ser um leve alívio cômico pra situação, mas é aquela coisa, essa privada tá dando problema há muito tempo. E eu só gostaria de destacar que eu foi nesse episódio que eu percebi que as minhas cenas favoritas de The Bear são da dinâmica entre a Sydney e o Cartman. Eu adoro esses Eu 2 também juntos, a amo, a também amo, química é concordo. maravilhosa, a química em cena, e eu também shippo. Quando eu falo química, eu falo de entrosamento, mas eu também shippo um pouquinho os 2, assim, ou talvez bastante. Mas eu acho que eu vou me decepcionar em relação a isso, e é nesse episódio mesmo que já fica claro que eu nunca acerto o chip, é uma tristeza. Mas porque mais pra frente no episódio a gente é introduzido aí a uma personagem que dá a entender que o meu chip não vai rolar. Bom, mas falando ainda na Sydney, né, a gente como você tinha falado, ela desconversou mais cedo, falando aí da mãe dela, quando o Carmen pergunta: "Ah, como que ela é gente boa?", e ela fica tipo: "Uhum, sim". Mas aí quando tem o jantar da Sydney com o pai, a gente descobre que a mãe da Sydney já é falecida, e falecida há muito tempo, porque ela até ela comenta que agora ela é mais velha do que a mãe dela foi. Então realmente a mãe dela deve ter falecido aí há muitos anos, né. Aí eu fiquei: "Ah". Uhum. Pô, é uma coisa pesada, né, quando você para pra pensar que ela já tem mais idade do que a mãe dela conseguiu ter, né, se Uhum. foi muito cedo. Mas quando o pai dela fala que vê muitas coisas da mãe dela nela, assim, acho bem emocionante e tal, mas é uma barra, assim. E Uhum, talvez é a forma dela lidar com isso tudo, é trabalhar, né, ela ter essas co esse enfim, acho que, todo mundo lida com a perda de uma forma diferente. Talvez isso ela tenha em comum com o Carmen, a forma com que ela tá lidando com a perda dela, também a forma com que o Carmen tá lidando com a perda dele, né, do irmão, então, eu acho que tem alguns paralelos aí que dá pra gente colocar. Ah, sim. e daí o pai dela também fala de novo sobre essa coisa de iniciar um restaurante, se é realmente, uma boa ideia, tipo assim, dando uns toques nela, né. E tem uma coisa legal que eu vi, que a Ayo Edebiri falou numa entrevista, que ela sempre foi fã do ator que interpreta o pai dela na série, que o nome dele é Robert Townsend, e ele era fazia comédia igual a Ayo começou, ela fazia stand-up, e ele estava numa série de sucesso também dos anos 90. Então, depois da primeira temporada, a produção perguntou, quem ela queria escolher para ser pai dela na série. E ela disse que nem titubeou, ela já falou direto o nome do Robert, e ele ficou muito mais do que animado, porque ele já via The Bear também na primeira temporada, ele falou que é uma das séries mais bem escritas, produzidas e dirigidas do momento atual da TV, e acho que casou muito bem, né, ela falou que foi fácil até de contracenar, porque ela tem tanta admiração por ele, sabia que ia ser perfeito, e eu acho que casou super bem aí os 2, acho que ficou muito mesmo, assim, pai e filha. É, realmente eu gostei da cena, por mais que tenha aquele clima ali mais pesado, foi um bom encaixe, realmente. Imagina, ela podia ter ficado nervosa em relação a contracenar com ele, mas a admiração fez com que ela ficasse ali muito animada e confortável, né, isso é muito legal, que ela teve esse que The Bear proporcionou esse momento. Bom, e mais pra frente aí no finzinho do episódio, a gente tem então o Carme no supermercado reencontrando alguém de seu passado, aí uma amiga de infância chamada Claire, que é interpretada pela atriz Molly Gordon, e atualmente ela é uma residente médica, né, tá no último ano da residência dela, e dá pra ver que tem um clima ali, a gente não sabe se eles já se envolveram no passado ou simplesmente foram sentimentos aí que nunca foram colocados pra fora, mas tem um climinha no ar, então meu chip aí com Sydney e Carmen já vi que foi para o ralo, que tristeza. E aí a gente tem esse momento em que ela pede, né, o número de telefone do Carmen, e mais cedo no episódio a gente ouve o Carmen falar o número de telefone dele pra alguém, então quando ele fala, ele repete o número, pra quem prestou atenção, você percebe que ele mentiu o número, no finalzinho ele passou um número diferente, porque ele não queria reencontrar ela mais não, né, seria aí por medo, ou desses sentimentos, ou porque ele não tem tempo pra isso, que ele já tem muita coisa acontecendo na vida dele. A gente não sabe, né, mas a gente só sabe que ele deu o número errado. É, e dá a impressão de que
e que eles tinham alguma coisa a mais do que a amizade acontecendo, né? Então a gente vai ver aí o desenrolar. Eu tenho um comentário sobre essa coisa aí, a química da Cid e do Carmen, mas eu vou guardar para o restante da temporada, ainda vou deixar aqui na gaveta. Então, antes da gente ir, a gente quer te convidar a conhecer as nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades sobre o Pode Maratonar e os outros podcasts do BDS News, né? O nosso BDS Verse aí. E o nosso site é o bancodeséries.com.br. Você também encontra o nosso perfil no Instagram, @Banco de Séries Oficial. Ou no Twitter, a gente está no @BDS News Oficial e o @Banco de Séries. Vem interagir com a gente no Telegram, só buscar por BDS News Oficial R. E o BDS também agora tá no Threads com 2 perfis. O BDS News tá no @Banco de Séries Oficial e também a gente tem o @Banco de Séries SAC, SAC, para notícias do site. Se o Twitter morrer, a gente tá por lá, né? E você também pode nos adicionar, e deve, por sinal, adicionar aí o Pode Maratonar na sua grade lá do BDS. O episódio chegou ao fim, mas a gente espera que você continue maratonando The Bear e também maratonando o nosso podcast. E lembrando que o nosso próximo programa já está disponível, então não sai daí. Até! Tchau, tchau!